Jogos antigos, jogos novos, uma caveira com umas ideias meio esquisitinhas falou pra mim que os jogos antigos eles eram melhores, mas será que são mesmo? Essa é uma discussão muito interessante que eu gosto bastante e eu sei, eu tô ligado, um monte de gente já falou disso daí, mas pra falar a verdade, um dos melhores vídeos sobre esse tema é o vídeo do Grifo, inclusive eu Grifo citado! Gráfico em XD! recomendo pra caralho que vocês vejam. Mas então chegou o dia de eu dar o meu take sobre essa parada. E assim, por que você deveria ver o meu vídeo? Por que você deveria ouvir esse bozo aqui? O que eu tenho de especial? O pilão do Zangief. Esse é meu especial. Eu sou uma pessoa que não é afetada por nostalgia em nenhum nível. Eu odeio esse sentimento de nostalgia por me trazer essas memórias falsas. É um papo meio psicopata, né? Sempre que eu tenho alguma memória nostálgica de alguma mídia, alguma coisa que eu assistia no passado, eu lembro com muito carinho, eu vou lá e reassisto pra ter uma visão mais crítica e ver o que eu acho daquilo atualmente. A mesma coisa com jogos. Já que afinal de contas, eu sou um amante de jogos, rapaziada. Eu jogo qualquer coisa, independente de eu gostar ou não. Às vezes eu jogo uma parada que eu sei que eu não vou gostar, mas até as experiências ruins, elas... Deep Cock, no caso FBC Firebreak é baseado em Deep Cock? Acho que é mais ou menos no caso, né? Porque, tipo, se não me engano, esse Firebreak, ele é Extraction também. tem algum valor. Dito isso, nesses vídeos vocês também vão entender porque que eu odeio esses jogos novos de God of War. Puta que pariu, mano, é muito merda. Pra responder essa pergunta, se os jogos antigos eram melhores, primeiro a gente tem que olhar pro passado. Mano, pior que eu também não curti muito não os novos jogos de God of War. Eu prefiro muito mais os antigos, no caso do Ascension pra trás. Sei lá, mano, tipo, eu achei da hora eles terem dado esse rebranding no God of War, tá ligado? Tipo, a parada da história do Kratos eu acho da hora. O Kratos ter virado um pai e tal. Mas eu digo mais pro lado da gameplay, não lado história. O lado história tá legal, pelo menos o 2018 eu gostei da história. O Ragnarok nem tanto. Mas a gameplay de God of War eu sinto que não combina com RPG, mano. Na minha cabeça não faz sentido o Kratos ser um personagem de RPG. Mano, como é que um cara bruto daquele... Que, tipo, no jogo anterior meu mano tava com duas facas com corrente na mão, fazendo um helicóptero nos inimigos. Tá agora segurando um machado, brother. E nem no caso... Acho que é no 3. No 3 ou no 2. Eu não lembro qual que tem a marreta. Acho que é no 2. Mano, até no 2 ele usava a marreta de uma forma bruta, tá ligado? No 2018 parece que o machado dele é fofo, mano. Não parece que ele é mais bruto, tá ligado? Parece que meu mano tá segurando um papelão na mão, mano. Em uma era onde várias novidades estavam nascendo, existia um grande motivo para as novidades estarem aparecendo à torta à direita, porque tudo era novo. Desde coisas simples como checkpoints serem um macaco dentro do barril até o Mario dar um pulo giratório, essas coisas eram novidades porque nada tinha sido feito assim antes. Só que conforme o tempo foi passando, as novidades paravam de ser tão frequentes assim, dando mais essa repetição, esse sentimento de mais do mesmo. Mas claro que esse não é o único motivo, né? Por conta de no passado os consoles terem muitas limitações para criar jogos, os desenvolvedores precisavam fazer jogos que fossem vender. Então eles precisavam de um aspecto muito importante para conseguir criar essas obras. Criatividade. Donkey Kong Country pra mim é um dos melhores exemplos disso, porque ele usava sprites de modelos 3D pré-renderizados que pareciam ser modelos 3D no jogo, mas não eram só sprites, só que dava esse visual diferente, se destacava. Isso é da hora. Mesma coisa com o Mortal Kombat, por exemplo, que era literalmente pessoas fazendo os movimentos dos personagens. É meio engraçado quando a gente para pra pensar, né, mano? Que hoje em dia a gente tem consoles que aguentam literalmente tudo e essa é a era menos criativa dos AAA. Essa mesma limitação dos consoles também fazia com que muitos dos jogos tivessem um visual mais cartunesco ou estilizado, já que se fosse tentar fazer algo muito realista em consoles que não tancavam, bom, não ficava aquela coisa, né? Mas acabou que essa decisão de design acabou criando jogos que, independente da idade, eles conseguem ressoar com pessoas até os dias. Quando você tem tudo, você inova em quase nada. Pelo menos é o que pensam. Mano, é tipo você... Como é que é? Você entrar num mapa criativo do Mine, tá ligado? Você tem tudo. Você já fez o que você queria. E agora, tá ligado? Pra que tu vai continuar ali, mano? Culpa o Red Dead também, mano. Red Dead.
de hoje. Foi assim que eu joguei várias e várias vezes Jet Set Radio. Um jogo tão maneiro. Pô, Jet Set Radio parece ser muito pique, mano. Necessito jogar Jet Set Radio. No caso, a SEGA disse que ia fazer remake desse jogo, não disse? Tipo, numa das coletâneas clássicas dela. Tão estiloso que mesmo com vários problemas de gameplay por ser uma FPS. obra datada, conseguiu inspirar desenvolvedores a criarem meio que um tributo a esse jogo, que é o Bomber Rush Cyberpunk, que é maravilhoso. Só que até essas falhas tentativas de fazer algo mais... Eu tenho ele comprado, né? Só, tipo, a merda do Blueprint terminar. Não vai terminar nunca aquele jogo. Realista, acabou criando um estilo por si só, que nem o estilo de jogo PS1, que se inspira em Resident Evil, Silent Hill, entre outros títulos aí, que faz esses joguinhos aqui que dão um cagaço, mano. Só que pra além dos visuais, a criatividade também era usada num dos aspectos mais importantes dos jogos, que ultimamente tem sido negligenciado. A merda do Blueprint terminar, começa outro jogo longo e logo em seguida... Não vou começar outro jogo longo logo em seguida. Mano, a parada é que, tipo assim, nenhum jogo vai superar Persona em questão de tamanho de, tipo, tempo de stream. Se pá que nem Death Stranding vai superar isso, tá ligado? Se pá, mano. Mas eu tenho que, ó, terminar uma Ultimate Jack que eu comecei. Aí, tipo, eu tô meio... Tá picotado o jogo, mas dá pra terminar suave. Qual era outro jogo que eu falei que eu ia jogar? Bomber Cyberpunk, os Psychonauts. São curtos. Se tu focar na história um pouco mais de um dia... então, tipo, eu não vou fazer isso. Tipo, Death Stranding eu sinto que não é um jogo pra se jogar rushado, tá ligado? É um jogo que eu preciso tomar meu tempo. Você tem que ir na moral, mano. Tem que ir na moral. E também que eu não gosto de rushar as coisas, porque, sei lá, mano. Por mais que o jogo demore horrores, né, Persona 5, eu não vou rushar o jogo. Eu me sinto mal rushando o jogo, tá ligado? Porque, tipo, parece que eu tô indo contra o que o diretor do jogo quis. Então, se eu tô indo contra o que a direção do jogo quer, por que eu tô jogando esse jogo? Tá ligado? Na minha cabeça, isso não faz sentido se eu pegar pra rushar um jogo. Que é a gameplay. Mario 64, o primeiro grande jogo 3D que virou de verdade e revolucionou a indústria dos games. E é um pouco distópico que a gente lembra que pros players se acostumarem com... Mas às vezes a direção do jogo faz merda mesmo. Não, tem vezes que dá, né? Mas, tipo... É que assim, eu me sinto mal, tá ligado? Eu me sinto mal em rushar o jogo. Mas no caso, a parada que eu digo rushar o jogo é eu pegar basicamente e, tipo, afunilar em só uma parte do bagulho, sendo que na real era pra eu estar fazendo outra coisa só por motivo de, tipo, eu quero terminar logo porque eu tô de saco cheio do jogo. Porque se eu fizer isso, eu meio que não vou aproveitar o jogo, saca? Não, tá tudo bem. Eu sei que isso soa mal. O quê? Com esse ambiente 3D, a Nintendo colocou o Lakitu segurando uma câmera pra rapaziada conseguir entender melhor como aquela parada tava funcionando. É muito foda, mano. A movimentação, jogabilidade é precisa e impecável até os dias de hoje. O jogo envelheceu como vinho. Mesma coisa com Zelda Ocarina of Time, o jogo que popularizou o sistema de targeting, que você não consegue ficar sem no seu Souls-like aí. Por no passado, esses jogos terem sido os primeiros a trazerem essas mecânicas tão importantes na indústria, é claro que a gente vai olhar para eles com um carinho adicional, sem contar a junção de todos esses elementos e muitos outros que eu não citei aqui, como por exemplo as músicas, que hoje em dia eu sinto que eu preciso cavucar para achar aquela música que não sai na minha cabeça, porque no passado, meu Deus do céu, isso aqui é cinema, filhão. Mas tem um ponto que eu não vejo muitas pessoas trazendo nessa discussão de jogos antigos são melhores do que os atuais, porque vale lembrar, no passado saía muito jogo merda. Não existe uma regra de jogo antigo logo é melhor. Não, muito pelo contrário, mano. Tinha muito jogo horrível e até os jogos que são bons, eles têm defeitos, eles têm coisas que são bem incômodas até. O próprio Zelda tem um problema de ter mini cutscenes em literalmente tudo que você faz no bagulho tem lá a mini cutscenezinha que deixa o jogo desnecessariamente lento. Ou alguns puzzles que eu sinceramente não sei nem o que os caras estavam pensando, tipo, atire no olho, pronto, parabéns. Você ganhou. Foi difícil essa daí, né? Mas meio que acabou criando um senso de divino em alguma dessas obras, que, nossa, você seria louco de criticar esses jogos perfeitos, que não.
não são perfeitos. Ideias criativas continuaram a aparecer conforme os consoles foram evoluindo e as gerações foram passando, mas chegou num ponto que a gente meio que chegou numa morte do criativo. Elabore, piscina, elabore. Vamos pegar, por exemplo, Devil May Cry e God of War, ambos os jogos lançados Certo. e popularizados no mesmo ano, pelo menos as versão que importa, né? E a evolução dessa franquia é notória, tá ligado? Até quando pulou de geração, eles continuaram lançando sequências que eram a versão refinada das coisas que foram apresentadas desde o início. Gameplay cada vez melhor, as músicas mais interessantes, a história foi evoluindo e se tornando algo cada vez mais esclarecedor, só que de um jeito que te deixa interessado em ver como vai ser os próximos acontecimentos, tudo pra chegar no seu ápice e as coisas se desviarem de caminho. O God of War pra PS4 deixou pra trás toda a sua gameplay hack and slash, o estilo que ele tinha antes, pra ser um jogo meio hack and slash com a câmera em terceira pessoa, mas esse é um tipo de gameplay que eu nem chamaria de hack and slash, é um bagulho bem diferente. Já que me... Tipo, eu acho que o God of War 2016 ele é Action RPG, né? Se eu não me engano. Porque, mano, isso não é um hack and slash. Responde aqui, vocês já jogaram esse jogo na dificuldade máxima? Então, eu acho tão legal quando eu levo uma porrada nas costas de um bicho filho de uma puta, porque a câmera está socada no rego do Kratos, coisa que não acontecia. Elemento de RPG? É Action RPG. Mano, e tipo, a parada é que assim, jogar o último God of War, no caso o penúltimo, né, o 2018, no mais difícil, é só chato. Tipo, é chato porque tudo fica esponja, tá ligado? Você não tem dificuldade. É só você bater. É isso, tá ligado? É literalmente isso. Então, pra que tu vai ficar combando infinitamente o inimigo se você não tem recompensa por combar? Me diz. Isso é contra-intuitivo, tá ligado? É quando a câmera era desse jeitão aqui, né? A história de God of War sempre foi uma parada bem principal, tá ligado? Ela sempre esteve ali. Só que quando rolou essa mudança pra focar ainda mais na história, meio que eles deixaram totalmente pra trás aspectos de gameplay que seriam muito interessantes ver refinado hoje em dia e até mesmo subtrair gameplay, porque, nossa, eu acho mó legal quando tem um buraco e tem a cutscene do pulo. Caralho, foi desafiador. Ao invés de ser uma separação 50-50, gameplay e história, meio que tá pendendo bem mais pra história. E assim, não, problema não é porque o Kratos agora é pacífico. Pacífico é foda, né? Não é o filho dele, pra falar a verdade que a história nunca esteve tão boa. Só que um jogo não é só a história. Um jogo tem que ser principalmente a gameplay e a personalidade. Exatamente, meu Deus, alguém falou. Ele falou a palavra que todo mundo precisa ouvir, mano. Um jogo é gameplay, não é história. Que a história vai ler um livro, vai ver filme. A qualidade da gameplay se esvaiu um pouco. Não tem mais aqueles visuais impressionantes das correntes girando e os caralho a quatro naquela visão meio top-down. Maior variedade de armas, com melhor personalidade também. O sistema... Olha isso, mano. Cara, é muito mais gostoso jogar os God of War antigo porque você sente que você tá macetando o inimigo. De upgrades bem simplificado, mas sinceramente até que bem interessante. Basicamente, se a gente pegasse... Tem que jogar o God of War do 3 pra baixo. Eu acho que o meu PC aguenta o 3. Esse jogo aqui e tirasse o Kratos, Meu PS3. toda a história, a relevância de God of War e deixasse só a gameplay, o quão popular seria esse jogo? Em contrapartida, a gente tem Devil May Cry 5, que refina todos os aspectos de gameplay Ô, do jogo Devil bom. May Cry 4, que são jogos bem diferentes, mecanicamente falando, se você é bitolado que nem eu gosto de aprender combo. Os visuais estão bem mais realistas do que nos últimos jogos, mas isso não é um problema quando a gameplay, ela tá ali. O jogo não quer só ser bonito pra você olhar e falar, nossa, olha... Dá pra ver até os poros do rosto do boneco. Muito pelo contrário, o realismo em DMC é só pra gente ver o Dante sendo um desgraçado em 4K. A gameplay, como eu disse, é foda, moleque. Você não encontra franquia de jogos sendo tão fiéis Então, assim com mano, facilidade. Uma coisa é um spin-off com outro protagonista, ser uma parada totalmente diferente, que nem Metal Gear e Metal Gear Rising, que é outra parada. Mas é foda, porque é diferente, é outro protagonista. Na capa do jogo você já vê que é uma parada diferente. Você não vai estar jogando com um sólido da cobra. Mas essa fidelidade que o DMC teve de não
abandonar as raízes faz você olhar pra trás e ver a clara progressão na gameplay. O jogo foi ficando cada vez melhor. Não é que ele era ruim e agora ele é bom. Ele já era bom e ele foi melhorando cada vez mais. E não vamos confundir fidelidade e uma clara evolução com preguiça e jogos que reciclam literalmente vários aspectos de gameplay. Isso daqui não é ser fiel com a própria franquia, isso é fazer os fãs de otário. Jogos... Concordo. Falando em realismo, o mundo vivo de Monster Hunter maior que o Vuvumindo, não. O Vuvumindo. Sabag. O mundo vivo de Red Dead, concordo. Mano, o mundo vivo de Red Dead é você ver CLT, velho. É você abrir a porta da sua casa e olhar pra rua, tá ligado? Isso é o mundo vivo de Red Dead. AAA ultimamente tem um foco muito grande na história, só que de um jeito intrusivo, não criativo e chato. Eu estou cagando É você ver as bolas do cavalo murchando mesmo, perfeito. Mas foda, é difícil criar algo próprio do que copia e cola a realidade. Sim, mano. Pô, mano, eu acho muito da hora quando os caras... Igual Monster Hunter, né? Igual você deu o exemplo de Monster Hunter. Mano, Monster Hunter tem um ecossistema próprio, isso é insano, velho. É tipo, é tão legal ver isso acontecendo, tá ligado? Tipo, o mundo interagindo com ele mesmo. Mesma fita com Rain World. Mano, Rain World é uma representação perfeita disso, velho. Você não precisa fazer a cópia da realidade pra você poder fazer uma parada... fazer um mundo vivo. Você precisa ser criativo. E tipo, Rain World faz isso muito bem, Monster Hunter faz isso muito bem, tá ligado? Monster Hunter faz isso desde o PS2, mano. Se a história do jogo é maravilhosa, se a gameplay dele for ruim, ou vários outros aspectos da gameplay tiverem sendo diminuídos pra eu dar 15 passos e assistir a próxima cutscene de 40 minutos sobre diálogos expositivos daquele mundo, enfia o jogo no seu c... No passado, os jogos faziam de maneira diferente. A história era simplesmente uma extensão da gameplay, um jeito de mostrar o mundo e dar um pouco mais de razão para as atitudes do personagem, do protagonista, não ser o foco principal. E mesmo jogos que focavam bem mais na história, como os Final Fantasies da vida, ainda assim, era um gênero que você tava esperando que ele tivesse um foco maior na história. Hoje em dia, meio que quase todo AAA tem um foco enorme na história e removendo a gameplay. Não é mais um aspecto de certo tipo de jogo, entendeu? Exato. Se a gente tem esse modelo Se a história for prioridade, pelo menos deixa gameplay competente, então, né? de se pensar até os dias Mas nem isso tem. de hoje com praticamente todos os jogos da série Souls. O foco é na gameplay, você não larga o controle pra ficar assistindo cutscene e pra falar a verdade, eles resolveram essa parada de colocar a história sem ser de um jeito intrusivo, de uma maneira muito mais criativa, com o world building. Você entende do mundo de Dark Souls usando os seus olhos e você pensa, caralho, mano, por que aconteceu tal coisa nesse tal lugar? Olha, esse item aqui está me dando uma descrição do que tá acontecendo, uau, que interessante. A história é opcional, ela não vai... Caraca, como é que você tomou o grab da sacerdotisa, mano? Que é isso, velho? entrar no seu caminho pra te fazer entender o que tá acontecendo. Se você não quiser ir atrás disso, ok, mano, só zero o jogo aí. Mas Dark Souls e muitos outros Souls-likes acabam sendo uma exceção e não a regra atualmente. Hoje em dia, muitos jogos são extremamente lentos, com puta foco na história e menos na gameplay. Sem contar aquelas empresas que gostam só de fazer jogos seguros, né? Ai, vamos lançar um Assassin's Creed por ano, reciclando várias mecânicas que a gente já usou em vários jogos passados, porque a gente é preguiçoso e não consegue ser criativo desde Black Flag. Obrigado, Ubisoft. Obrigadão, hein? O que é a coisa mais comum de acontecer, né? Boas franquias com boas ideias serem fadadas ao marasmo por conta da ganância de grandes empresas. Já que atualmente o meio para vender não precisa de tanta criatividade, então a criatividade fica de lado. Menos a Nintendo, né? Que apesar de eu odiar a Nintendo, e não é brincadeira, quando eu falo que eu não gosto da Nintendo, é do fundo do meu coração. Mas uma coisa a gente tem que admitir, quando eles lançam um jogo novo das franquias principais, precisa nem ver trailer, filhão. Vai lá jogar. O bagulho vai ser impecável. Vai ser um jogo original. Pior, velho. A Nintendo, ela consegue fazer isso. É surreal, mano. É surreal. Mano, eu odeio também a Nintendo. Eu não gosto da Nintendo. Tenho raiva da Nintendo. Não, Pokémon a gente que se dane. Pokémon pode queimar. Tipo, mano, a Nintendo ela é muito boa no que faz. Com novas mecânicas, mas ainda assim respeitando as próprias origens. O melhor exemplo disso é a franquia de Zelda, tá ligado? Onde tem vários jogos com estilos diferentes, visuais diferentes, gameplays diferentes.
Mano, pior que essa bad de longe parece uma bunda. Doideira, mano. Acho que eu que sou míope. Mas mesmo assim é Zelda, uma franquia que é a prova de você consegue mudar e inovar sem deixar de ser o que a franquia era pra ser. Mas bom, falei um monte, né? Basicamente, sim, né? Os jogos antigos, eles são melhores do que os atuais. Se você estiver falando de jogos AAA, então sim, porque a gente tem que citar os jogos indies. E não, malandro, relaxa, que eu não vou falar aquela mesma ladainha de sempre, que todo mundo já tá cansado de ouvir, os jogos indies salvaram a indústria dos games. Todo mundo já sabe essas paradas aí, então eu vou usar apenas um único exemplo pra mostrar uma parada pra vocês. Outer Nice. Um jogo sem combate, Outer Worlds. sem árvore de habilidades, sem levels, sem história e sem uma gameplay que te agarra pela mãozinha. Olha, tinta amarela, tá vendo aí, ô burrão? Um gameplay que te agarra pela mãozinha. Olha, tinta amarela, tá vendo aí, ô burrão? Um jogo com liberdade de escolhas de verdade. Você pode explorar um sistema solar inteiro, irmão. Eu quero ver qualquer mapa de GTA competir com isso daqui, irmão. Não é aquele tipo de jogo livre que, você pode fazer o que quiser no mundo, mas você quer ficar forte de verdade? Então faz esse um caminho extremamente específico, que senão você vai ficar preso num boss lá pra frente do game e aí você não vai conseguir jogar, porque a gente não pensou muito bem como funcionariam as mecânicas menores. Então faz o caminho do meta, faz. Outer Wilds é um jogo de ciclos, onde depois de 22 minutos o sol vai entrar em supernova, tudo vai ser destruído e resetado. Tudo menos o seu conhecimento. Você sai por aí explorando os mais variados planetas ou corpos celestes, que são... Assim, é impressionante esse jogo. Lendo relatos de uma civilização antiga que talvez tenha descoberto um jeito de resolver os problemas do universo de um jeito ou de outro. E depois de cada Qual o desenho favorito do Neymar? Não faz essa pergunta não, qual foi? Não faz essa pergunta não. Eu tenho medo. Eu restauro meu cérebro sempre que tem uma supernova. Esse jogo tem uma progressão genial. Você vai criar os seus objetivos, pra onde você quer ir, o que você quer fazer. Você pode acessar qualquer canto de qualquer planeta instantaneamente. Não existe necessidade de ter nenhum upgrade. E mesmo que você encontre alguma parada que é muito mais pra frente da história, isso não quebra a progressão do jogo. O bagulho que derrete o meu cérebro desse jogo, a bruxaria que fizeram aqui, é que é um jogo totalmente focado na história, que não tira sua gameplay de jeito nenhum. Exato. Não precisa ver uma sequência de várias cutscenes. Mano, exemplo disso perfeito atual, Blue Prince. Cara, Blue Prince faz isso de uma maneira tão incrível. Mano, o foco do jogo é a história. Você tem que resolver os puzzles pra entender a história. E os puzzles tá dentro do jogo, tá junto com o jogo. Só que o jogo não fala, aqui o diálogo expositivo. Toma. Você tem que descobrir. Isso é irado. Tipo, isso é fenomenal. A gente pega os aspectos da história pela gameplay. A gente não tem um NPC, não tem um NPC te seguindo, ou sei lá, um NPC que você encontra de tempos em tempos falando que X coisa é Y e que isso e aquilo, você fica, caraca, pô, legal. Não, você tem que pegar e entender, você tem que ver o suco do bagulho, tá ligado? Você tem que cozinhar. Isso é irado. Isso é videogame, mano. Não tem outra forma de outra mídia fazer isso sem ser videogame? Sim. É impossível. É tipo impossível, mano. Nem com série de você, sei lá, você tem que assistir a série de... Você não consegue assistir a série do episódio do 1 até o 10. Você tem que assistir meio que o episódio 1 primeiro, depois o 7, porque a história do 1 continua no 7 e depois você vai pro episódio... Dane-se, 5. Pra entender o que tá acontecendo naquele mundo. Não tem nenhuma em Outer Wilds. Você explora com as suas próprias prioridades, o caminho que você quer traçar, enquanto fica tocando uma trilha sonora que, meu Deus do céu, irmão. Eu sonho com isso, cara. Jogos que estão focados na história sem tirar a gameplay, porque, porra, irmão, eu não tô afim de assistir uma série de R$300. Esse jogo só existe porque os criadores tiveram tempo para criar, refinar e fazer essa obra de arte vir à tona. E eu nem acho que seja exagero falar que para os desenvolvedores isso não é só um jogo, isso é um sonho materializado. É um exemplo claro da gente pegando a criatividade de desenvolvedores do passado com a não limitação de consoles e PCs de hoje em dia, juntando e criando o que é o meu jogo favorito da minha existência. Dito isso, como caralhos eu vou conseguir falar que um jogo antigo é melhor do que Outer Wilds? Tipo,
não é. Muito desse Exato, apreço, não é. desse sentimento dos jogos antigos serem melhores é do que eu expliquei aqui, né? Da gente ter um carinho Saudosismo. pela nostalgia, por eles terem sido os primeiros a criarem certos aspectos de gameplay que a gente olha com uma certa reverência, mas Mano, eu tenho um carinho enorme por Prince of Persia: Warrior Within e pelo primeiro God of War, tá ligado? E qual que é o nome do jogo? Pitfall: The Lost Expedition. Eu tenho um carinho grande por esses jogos. Só que, mano, eu não sinto, tipo, caraca, esses jogos eram os melhores do mundo. Como assim meu jogo do Ben 10 de PS2 não é melhor que Expedition 33? Então, mano, não tem como, velho. Não tem como, mano. Pô, eu sou muito grato por eu ter recebido meu PlayStation 1, Polystation, nem lembro, lá quando eu era moleque. Depois evoluí pra um PS2, mano, e lá eu comecei a jogar os bagulho, tá ligado? Conheci Devil May Cry no 360, por mais estranho que isso seja. Pô, eu sou grato por essas paradas ter acontecido, mano. Só que não é por isso que eu falo que esses jogos antigos são melhores que os atuais, porque não são. Tipo, tudo. Você englobando tudo. Não é melhor que os jogos atuais, porque os jogos antigos têm muitos problemas mecânicos que era por causa da falta de hardware do console, que não aguentava tal mecânica. Então meio que você ficava muito debilitado pra fazer certas coisas. Então, tipo, ou era muito duro você mover, ou era totalmente contra-intuitivo, tipo, algumas paradas que não faziam sentido. Por exemplo, mano, em Doom 64. Mano, tem uns puzzles no Doom 64 que é uns bagulho nada a ver, mano. É uns bagulho, tipo, nada a ver, tá ligado? Porque teu personagem, ele não tem animação de apertar as coisas. O único jeito que você sabe que você apertou alguma coisa é pelo som. E tem uns puzzles que não faz som quando você aperta as coisas. É tipo um negócio que é fora da sala, você tem que apertar fora da sala e olhar pra dentro da sala. E atirar pra dentro da sala. Tipo, é muito contra-intuitivo, tá ligado? Como é que um jogo assim é melhor que um jogo atual? Mas as franquias desses jogos do passado, que tiveram a chance de existir até os dias de hoje e se respeitam, elas são melhores do que suas contrapartes do passado. O passado apresentou a gente a ótimas ideias, mas as ideias que foram refinadas nos dias de hoje conseguem e muito superar o passado que elas se originaram. O Mario 64 tem uma movimentação fabulosa, mas o Mario Odyssey, cara, é melhor, independente. Exatamente. Não tem como você falar que o Mario 64 é melhor que o Odyssey. Só que também tem isso. Muita fase de exploração do Sonic Adventure 2, as dicas são muito específicas. E se não ler, você fica meia hora na fase. Então, mano, imagina. Porque, tipo, os jogos antigamente, eles foram feitos desse jeito por causa que, ele precisava ter muito tempo pra meio que o dinheiro do jogo valer o tempo, tá ligado? Porque uma das paradas que você comprava antigamente é o tanto de tempo que dura o jogo. Você basicamente comprava tempo, você não comprava videogame. Então, muitos jogos faziam esses puzzles contra-intuitivos pra você propositalmente ficar preso. Ou o jogo era extremamente difícil de, tipo, desbalanceado, ou a progressão do jogo era muito contra-intuitiva, pra você propositalmente ficar preso no bagulho e durar mais tempo naquele jogo pra poder valer o preço do jogo, tá ligado? Antigamente era feito assim, e isso é uma merda. De você gostar mais do Mario 64 ou não. E eu não precisaria nem estar falando isso, né? Mas eu quero deixar um pouco claro que a rapaziada tende a distorcer um pouco as coisas. Não, jogos antigos não merecem ser esquecidos, ou eles são piores por conta disso. Tem muitos jogos que eles ficaram no passado e não tiveram uma continuação exatamente. Tipo o Chrono Trigger, que eu sei, teve o Chrono Cross, que E mesmo o jogo sendo antigo, ele é uma obra de arte, tá ligado? É literalmente um dos meus JRPG favoritos. O passado não existe pra gente esquecer dele. Um cara pensou, como podemos prender a mente de um jogador no mesmo jogo sendo curto? Ah, só aumentar de poder exponencialmente. Fivehead. Ele existe pra gente lembrar que as coisas que foram criadas lá atrás geraram essas obras maravilhosas que a gente tem no presente. É isso, mano. Tá bom, rapaziada, por hoje o videozão vai ficando por aqui. Isso. Chega de falar. Isso, e a piscina. graça final que eu Tamo vou fazer junto, nesse mano. vídeo aqui é, na descrição tem um código pra você enviar pra mim um Pix de R$1 com uma mensagem extremamente carinhosa. Esse código só vai ficar ativo durante a primeira hora do vídeo, então sejam engraçados e pelo amor de Deus, maneira aí, tá? É só uma piada, não é pra mandar uns R$100 não, que eu vou ficar envergonhado. Da hora, mano. Bom vídeo, piscina. Bom vídeo, piscina. Bom vídeo. Pra saber como ficam as mentes fechadas quando descobrem esse tipo de jogos. Acho que não descobre. Acho que eles se recusam a descobrir, tá ligado?